Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz. Quem tá entrando aí, ó, a imersão chegando. Oi, surpresa. Quem tá juntinho aí com a gente? Quem tá aí? Quem tá aí? Deixa eu ver. Ainda não vi ninguém aí, mas vamos crendo. Serginho, que Deus abençoe a sua vida, meu filho. Deus te abençoe. Estamos juntos. Nessa noite nós vamos estar fazendo a imersão. Eu vi a mãozinha, obrigada, eu vi aquele Serginho aí. A gente vai estar fazendo a imersão nessa noite, nessa quinta-feira abençoada. Você que nos ouve online, você que pode estar agora saindo do seu trabalho, chegando no seu lar, está lá no seu local de trabalho, ou ainda está no seu local de trabalho, né? Você que está reunido com a sua família, seja abençoado em nome de Jesus. Nós somos a Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, Taquara. Pastor Tadeu e pastora Liliane não puderam estar hoje aqui, mas nós estamos aqui, eles estão fazendo um curso somente para pastores, ilhados, literalmente ilhados. Pra vocês terem uma ideia, sem filho, sem nada, os homens, dormitório de homens, mulheres, dormitório de mulheres, completamente ilhados. E coube a cada um de nós, servos do Senhor, uma responsabilidade. A minha está aqui com os amados hoje, glória a Deus por isso, fazendo essa imersão nessa quinta-feira, e que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e os seus comentários abençoar a minha vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos dar início nesse momento. Eu peço a você que está no grupo, eu já vi que Serginho está aí, Serginho, avisa lá no grupo dos varões, por favor, que já começou a imersão. As irmãs que estiverem conectadas, avisa para mim, por favor, compartilha lá no grupo das mulheres, por favor, que já começou a imersão. Vai compartilhando aí, vai chamando para estarmos todos juntos, para louvar e bendizer ao nome do Senhor. Aquele que tiver dentro do grupo da Escola Bíblica Dominical, compartilha lá no grupo da Escola Bíblica Dominical também. Vão lá conectando, porque a gente vai estar junto agora em nome de Jesus, fazendo esse período de imersão. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome, Senhor. Agradecemos o teu nome porque tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus longânimo, tu és o Deus, Senhor, que sabe de todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Te agradecemos, Senhor, por estarmos mais um dia vivos. Te agradecemos que tu tem nos guardado, tu tens sido Deus maravilhoso, estado com cada um de nós. Espírito Santo, te pedimos agora, Senhor, nesse momento da imersão, esteja conosco, Deus. Que a sua palavra possa alcançar vidas, alcançar corações, Espírito Santo. Que aquilo que tu tem falado à tua igreja, Senhor, alcance muitas vidas. E aqueles que vão ver mais tarde, Senhor, possam receber da tua graça e do teu poder e do teu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor possa abençoar sobre todas as coisas. Amém? Vamos lá. A imersão dessa quinta-feira a gente vai estar falando sobre compromisso. Nós vamos estar falando sobre fidelidade. Duas palavras básicas dentro da nossa vida cristã.
compromisso e fidelidade. Só que a gente vai falar isso visando uma igreja. E eu vou convidar você nessa noite a vir comigo, abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Vamos cair para Apocalipse nesse momento. Capítulo 3 de Apocalipse, vamos falar sobre ela, sobre Filadélfia, uma igreja cheia de compromisso, uma igreja fiel, assim como cada um de nós, uma igreja que mesmo sendo pequena, foi uma igreja que levava o evangelho, uma igreja pequena que abençoava outras igrejas, assim como nós que somos pequenos diante de Deus, mas e temos aqui para abençoar muitas vidas. Vamos falar sobre ela, vamos falar sobre Filadélfia, vamos falar sobre a exortação a Filadélfia, sobre a fidelidade de Filadélfia, sobre o compromisso de Filadélfia, sobre o resgate de Filadélfia. Muita coisa sobre Filadélfia a gente vai estar falando e vamos fazer então aquele link, a igreja de Filadélfia conosco, igreja do Senhor. Amém? Então vamos começar agora. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Leiamos todos juntos. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Quem está chegando agora, a gente vai estar falando sobre compromisso, fidelidade, e vamos estar vendo isso dentro da igreja de Filadélfia. Na verdade, essa lição seria a nossa escola bíblica dominical de domingo. Mas pode deixar que até domingo a gente estuda um outro tema, tá? Vamos, Rosane, irmã Rosane, que Deus abençoe a paz do Senhor. Rosane, falei certo. Falei o nome certo, hein? Vamos lá, vamos ler lá. E o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la. Porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus, e não o são, mas mantêm. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés, e saibam que eu te amo, porque tu guardaste a palavra da minha paciência. Eu também guardarei na hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Eis que em breve venho. Retém o que tu tens, para que nenhum homem tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja, vamos até o versículo 13. Aquele que tem o Espírito, ouça o que o anjo diz às igrejas. Igreja de Filadélfia. Pai Giovanni, que Deus abençoe. Eu vou tentar dar todo o estudo sobre essa igreja maravilhosa que é Filadélfia, porque aqui nós vamos fazer vários, abrir, sabe, várias caixinhas, lacunas, gavetas que o anjo está dizendo a Filadélfia. Muitas vezes nós só nos retemos no versículo 8, quando ele vai dizer o seguinte: conheço as tuas obras. Mas tem muito mais Deus falando a essa igreja, Deus exortando a essa igreja a tomar cuidado com coisas que acontecem dentro dessa igreja. Então, queridos, você que está nos assistindo hoje, caso a gente não consiga finalizar todo esse estudo de Filadélfia, é uma oportunidade para você estar conosco domingo na nossa escola bíblica dominical, que a gente vai estar finalizando isso, caso não dê tempo. Se der tempo, glória a Deus, mas caso não dê tempo, a gente vai estar lá na nossa casa finalizando isso através da escola bíblica dominical. Amém, queridos?
Então vamos todos juntos. Vou fazer uma introdução aqui. A igreja de Filadélfia, a igreja que a gente está falando, o livro de Apocalipse, não vou falar sobre escatologia, embora seja uma matéria que eu amo, é uma matéria do meu coração, matéria de escatologia, livro de Apocalipse. Eu amo falar sobre escatologia, eu amo ensinar escatologia, né? Eu me aprofundo em escatologia, mas hoje eu não vou fazer isso. Eu vou me ater, prometo que eu vou me ater à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma das igrejas citadas na Bíblia, no livro de Apocalipse, por causa da carta que é escrita a Filadélfia. Assim, foram sete igrejas da Ásia. Dentre essas 7 igrejas da Ásia, Filadélfia estava inclusa, tá? Filadélfia entra como exemplo de fidelidade. Filadélfia entra como exemplo de compromisso. Filadélfia entra como exemplo de pregação do evangelho. Filadélfia entra como exemplo de aproveitar as oportunidades. Então, a carta da igreja de Filadélfia não se resume somente em sei que tendo pouca força não negaste a minha palavra, porque muitas pessoas só pregam nesse versículo. Na realidade, a carta da igreja que fala de Filadélfia, que descreve Filadélfia, a tradução do seu nome Filadélfia, até porque essa igreja depois a gente vai ver que ela teve o seu nome mudado e por isso o Senhor diz que aquele que é fiel não mudará o nome, mas terá um nome perpétuo na nova cidade, na Santa Jerusalém, porque tentaram também mudar o nome da igreja ao Império Romano. Então a gente vai estar falando sobre essa igreja. Eu acho que tá dando para a gente começar a entender que a carta da igreja de Filadélfia tem absolutamente tudo a ver conosco. A carta da igreja de Filadélfia, a livro de Apocalipse, aponta para as coisas que irão acontecer, para os finais dos tempos, os sinais dos finais dos tempos, Apocalipse, aquilo que vai acontecer. E a igreja de Filadélfia, quando João começa a receber da parte de Deus, ele vai lá, Deus coloca João na ilha de Patmos e João começa a receber e a escrever o livro de Apocalipse. A igreja de Filadélfia é como se estivesse falando com cada um de nós hoje. Aliás, melhorando, são 7 igrejas, são 7 mensagens, são 7 agir de Deus, são 7 coisas que o Espírito fica piscando, por isso que todos eles terminam. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus nesses últimos tempos tem falado muito à nossa igreja. Se você prestar atenção nas mensagens, o Espírito Santo tem falado em Ezequiel, o Espírito Santo tem falado através do nosso pastor, o Espírito Santo tem falado através das orações, e o Espírito Santo fala às igrejas. Então aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Recapitulando, Filadélfia, sua carta, ela traz esse registro de fidelidade, registro de compromisso e registro de verdade de evangelho. Amém? Continuando. A igreja de Filadélfia, como o próprio nome já diz, ficava localizada na cidade, tá, de Filadélfia. E era uma província da Ásia Menor. Por que eu vou explicar tudo isso? Filadélfia ficava localizada na cidade de Filadélfia e era uma província da Ásia Menor. A cidade de Filadélfia era um centro comercial muito importante para a difusão da cultura grega entre o lado ocidental e o lado oriental. Mas nessa região também tinham muitos terremotos, era uma região muito vulcânica, então tinham muitos acidentes de terremotos, a terra estremecia e abalava completamente toda a estrutura, toda aquela área da cidade. Tá? E a cidade sofria muito com isso. Esses detalhes históricos são muito importantes diante do texto bíblico, porque a carta de Filadélfia vai falar justamente isso, sobre a perseverança, mesmo estando diante dessa situação, mesmo estando
estando diante de tremores, de dificuldades, e essas dificuldades não eram suas dificuldades físicas, nem dificuldade de cada membro da igreja, a dificuldade territorial, a dificuldade também do local onde ficava a igreja. Mesmo diante disso tudo, não abalou a estrutura espiritual da igreja de Filadélfia. Você vê o quão importante é você ter raízes fortes, ou seja, nada te abala. Verdadeiramente, assim como diz, assim como o Senhor fala, pode os montes se transportarem para os meios dos rios, mas a minha fé continua firme no Senhor. Literalmente isso acontecia com Filadélfia. Já pensou? Perdão, já pensou, irmãos? Você fazendo culto, você adorando e bendizendo o nome do Senhor, e de repente acontecer um terremoto e começar as coisas caírem e a terra se abrir e você continuar firme de que o Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu lugar forte. Era assim que os nossos irmãos de Filadélfia viviam. Então vamos lá. Agora a gente entra na introdução da carta. A carta da igreja de Filadélfia começa com uma saudação da parte de Cristo. A saudação foi destinada ao anjo da igreja, que era o líder e representante local daquela comunidade cristã. Lá em Apocalipse, capítulo 1, você vai só virar aqui comigo a página, você não vai desmarcar o capítulo 3, que a gente vai voltar no capítulo 3, mas você vai ler comigo lá Apocalipse, capítulo 1, vai dizer o seguinte, Apocalipse capítulo 1, verso 20. Verso 20, tá aqui, ó. O mistério das 7 igrejas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Então são os anjos responsáveis pela a igreja, as 7 estrelas, a paz de Cristo ao anjo responsável da igreja. Entendeu a saudação? Por isso que nós, quando Jesus ele foi assunto aos céus e ele se apresenta, por que essa saudação hoje? Porque antes, quando ele se apresenta, quando ele volta, né, da sua ressurreição, ele se apresenta aos discípulos, ele fala o quê? Paz seja convosco. O povo no Antigo Testamento, o povo falava para cada um shalom, o que quer dizer a paz, receba a paz. Então Cristo veio trazendo essa paz, ele ressuscita e fala, paz seja convosco. Na saudação à igreja, ao anjo da igreja, ele vai dizer o seguinte, eu frisei aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, se eu ainda não pulei, eu vou encontrar aqui. A saudação ao anjo da igreja, designado ao anjo da igreja de Filadélfia. Amém? Então vamos lá. Em seguida, Cristo se identificou como aquele que é santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Essa autodescrição de Cristo enfatiza a sua santidade, veracidade e autoridade. Ele se revela dessa forma magnífica, em santidade, em veracidade, em autoridade para a igreja de Filadélfia. Porque eu, aquele que vos dou a paz, ele saúda a igreja, aquele que vos dou a paz, aquele que entra com a paz que excede todo o entendimento, eu vos saúdo com santidade, porque eu sou o verdadeiro. Eu sou o verdadeiro, aquele que tem a chave, a veracidade, é verdade. Eu ressuscitei, eu fui até o inferno e lá eu tenho as chaves hoje da vida e da morte. Eu tenho o controle de todas as coisas na minha mão. Então, quando Cristo se apresenta à igreja de Filadélfia, ele já vem trazendo a apresentação da sua santidade, da sua veracidade, da sua autoridade absoluta. Assim, quando Cristo entra em nossas vidas, quando permitimos que Jesus ele entre em nossas vidas, ele traz dentro para cada um de nós
paz que excede a todo entendimento. Ele traz a santidade que temos que buscar todos os dias, pois agora nós somos santos, e aquele que é santo, que se santifique mais. Ele traz a veracidade, por quê? Porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele é verdadeiro, porque ele não mente, porque ele tem promessa para você e ele já liberou essa promessa, porque ele justamente ele tem a chave de todo controle, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, e aquilo que Deus preparou para você, ninguém vai roubar de você, ninguém vai tirar das suas mãos. Aquilo que Deus preparou para você é teu, porque você é igreja e você recebeu Cristo dentro de ti e você hoje é propriedade dele. Então ele se apresentou a você dessa forma. Então começa a levantar as tuas mãos e glorificar, porque você agora é um potente instrumento nas mãos do Senhor. Comece a glorificar. E aí o Senhor continua falando. Verdade, autoridade absoluta. Sabe? Autoridade de Cristo. Quando ele ressuscita, ele fala, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. E você podem falar em meu nome, podem pregar em meu nome, pode expulsar em meu nome. Deus te deu autoridade, querido. Nós somos igreja. Deus te deu autoridade para quebrar a cabeça, para pisar a cabeça da serpente. Deus te deu autoridade para você impor as suas mãos e falar para esse problema. Esse problema não te pertence. Tira esse problema em nome de Jesus. Deus te deu autoridade sim para você conseguir vencer esse vício. Pode ser difícil. Eu sei que muitas vezes é difícil. Nada é fácil. Muitas vezes é difícil, mas Jesus disse que não, Jesus jamais disse que seria impossível. Sabe? A igreja de Filadélfia passava por diversas dificuldades. Assim como nós. Por isso esse paralelo. Você acha que a igreja de Filadélfia ela só tinha felicidades? Você acha que a bolsa apostólica dela era abastada? Você acha que ela não tinha que pagar contas? Não. Era uma igreja que tia Leila, paz, tia. Meu marido, Carlos Eduardo, te amo, amor. Irmã Glicel, paz. Tia Maria José, a paz, que Deus abençoe. Você acha que a igreja de Filadélfia não passava por dificuldade? Você acha que a igreja de Filadélfia não passava por adversidade? Passava sim. E ainda tinha esse problema dos terremotos, mas eles continuavam firmes, sabe, querido? Essa fidelidade e essa segurança, na verdade é isso que eu quero passar. Essa segurança que precisamos ter em Cristo Jesus. Nós podemos ficar abatidos, podemos porque somos humanos. Podemos chorar, podemos ficar muitas vezes decepcionados, mas desistir de Cristo jamais. Porque Ele é nossa rocha, Ele é nosso escudo, Ele é nossa torre forte, Ele é o nosso Deus fiel e verdadeiro, e nós somos igreja dEle, já recebemos a revelação de Cristo e permanecemos firmes em Cristo. E com Cristo nós permanecemos de pé. Ainda que muitas vezes seja sofrido. Ainda que muitas vezes chorando. Só o Senhor sabe a dificuldade que você tem, varoa, quantas vezes para ir para a igreja. Só o Senhor sabe, querido irmão, a dificuldade que você tem para ir para a casa do Senhor. Só o Senhor sabe as tuas lutas, as tuas adversidades. Só o Senhor conhece os teus problemas. Só o Senhor sabe aquilo que você está passando. Mas continua firme, porque Ele já se apresentou. Ele se apresentou a você com autoridade, com santidade, com fidelidade, com amor. Então não desista. Você tem um chamado. Filadélfia nunca desistiu do seu chamado. Continue firme com o Senhor. Vamos continuar. Senão daqui a pouco eu não consigo finalizar. Vamos lá. Jesus Cristo é aquele que possui a chave de Davi. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é aquele em quem finalmente se cumpre todas as promessas messiânicas. Ele tem a chave de Davi. O Senhor prometeu a Davi que não faltaria varão que se assentasse no seu trono, e que da raiz de Davi veria um rei soberano para todo sempre. Jesus, aquele que traz a chave de Davi, aquele
É isso, a chave de Davi, como a Bíblia fala. Aquele que é soberano, aquele onde se cumpre todas as promessas. Tudo sempre foi sobre ele. Desde o início sempre foi sobre ele. Desde Gênesis até Apocalipse é a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a força, todo o poder, toda adoração, toda exaltação a ele, a Jesus Cristo, ele, o próprio Senhor. Por isso que nós dizemos que a igreja não é nossa, a igreja não nos pertence, a igreja pertence ao Senhor, porque ele é o dono da igreja. Nós somos propriedade dele. O Senhor é o nosso dono. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Fomos selados pelo Senhor. Já temos a marca de Cristo. Nós não somos mais parte desse mundo, porque hoje nós somos o quê? Nós somos feituras de Deus, guardados por Deus. E estamos debaixo da sombra do Altíssimo. E é nisso que precisamos tomar posse. Amém? Então vamos lá. E final, aquele a quem se cumpre todas as promessas messiânicas, o único que tem poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem. E aí a gente abre um outro parêntese. Foque nisso. O único que tem o poder de abrir as portas do reino para que nós, homens, possamos chegar a Cristo, ao céu, se chama Jesus Cristo. Então, não permita que nada tire o seu foco de Cristo. Porque quando eu tiro o meu foco do reino, eu não deixo com que o Senhor abra as comportas do céu. Você conseguiu compreender isso? Por isso que Filadélfia estava ali, juntinho. Porque a igreja tinha conhecimento absoluto que, permanecendo fiel, as portas do céu estarão sempre abertas. Igreja, precisamos manter as portas dos céus abertas. Porque o nosso Deus sempre nos ouve. Mas precisamos estar com o quê? Termos compromisso. Sabe? Estarmos alinhados com Cristo. Nos fazer íntimos de Cristo. Ouvir e obedecer à voz do Mestre, para que como igreja as portas do céu permaneçam abertas. As portas do céu só se abrem para aquele que reconhece a soberania de Deus. Não se abre para qualquer pessoa. Se você quer manter as portas do céu abertas para você, reconheça a soberania de Deus. Se você quer manter as portas do céu abertas na sua vida, obedeça ao Senhor. Se você quer manter as portas do céu sobre a sua vida, se humilhe diante de Deus. Deixa que o Senhor cresça e que nosso eu consiga diminuir cada vez mais. Porta do céu aberta é sinal de vitória. Eu não estou querendo dizer de prosperidade financeira. Eu estou dizendo sinal de vitória. Sobre o quê? Sobre todas as lutas, sobre todas as adversidades. Nós não estamos livres de passar pelas adversidades. Mas sabemos que passaremos sim, mas sairemos vitoriosos. Porque sairemos com Cristo. E Deus nos livra de absolutamente todas as coisas. Vamos continuar aqui. Essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica. Você sabia disso? Que além... e quando eu digo para você lá no início que Filadélfia não passava apenas por... É uma igreja que passava por dificuldade. Não foi à toa que o Senhor falou que pus uma porta aberta diante de ti. Não foi à toa que o Senhor disse que Filadélfia era a igreja fiel. Porque era uma igreja que vivia em grande dificuldade, queridos. Era uma igreja que vivia num território cheio de terremotos. Era uma igreja pequena, com membros
de pequeno número, mas que sendo uma igreja pequena, abençoava a igrejas maiores. E o pior de tudo, era uma igreja que passava perseguição dentro da própria igreja. Você já ouviu falar do grande problema dos grandes religiosos? Que sabem, conhecem muito a letra, mas não conhecem o espírito da letra. Filadélfia passava por isso. Se achando superiores, que conhecem tudo. E que não queriam deixar aqueles que estavam chegando, recebendo esse espírito de revelação, para que o Senhor falasse com eles, porque eles se achavam superiores aos outros. A gente vai entrar nisso agora. Vem comigo. Essa autodescrição de Cristo certamente trouxe um conforto muito grande aos crentes da igreja de Filadélfia. Isso porque aqueles cristãos eram perseguidos pela comunidade judaica daquela igreja, que insistia que somente os judeus, eu já estou falando de Cristo, aqui, Apocalipse, eu já estou falando de cristianismo, mas na igreja de Filadélfia ainda se diziam alguns judeus que achavam que só eles pertenciam ao povo de Deus, que os gentios não mereciam o recebimento do amor de Deus. Alguns judeus dessa igreja de Filadélfia ainda se achavam superiores aos gentios, aos outros que não eram judeus de nascimento. Jesus Cristo deixou isso bem claro, que a segurança da sua salvação não estava sob a autoridade de julgamento judaico, mas estava sobre as mãos daquele que verdadeiramente tem a chave de Davi. O que Jesus estava querendo dizer aqui, não cabe aqui religiosidade, não cabe aqui a letra, porque agora o que vive é o Espírito. O que fala é o Espírito. Deixa ser tomado pelo Espírito. Porque eu não vim para um grupo seleto, Jesus estava dizendo. Eu vim para todos. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, sai agora do capítulo 1, que eu te pedi para ler a saudação, mas volta para o capítulo 3. Lá no capítulo 3, a partir do verso 9, vai falar o seguinte: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são. Ele não está falando para ímpio, ele está falando dentro da igreja. Dentro da igreja, sinagoga de Satanás dentro da igreja. Sabe o que é, querido? Sabe aqueles que vêm para trazer divisão? Aqueles que vêm para trazer fofoca? Aqueles que vêm para trazer disse-me-disse? Aquele que vem para falar mal do irmão A, do irmão B, ficar falando mal do pastor, ficar falando mal da direção da igreja. Aqueles que se acham superiores, aqueles que se acham doutores da lei, conhecedores da lei, sabedores da lei, grandes teólogos da lei. Jesus está dizendo, esses que se dizem judeus, mas eles não são. Eles não conhecem o Espírito. Porque se eles conhecessem o Espírito, eles saberiam que eu tenho que primeiro amar mais, ainda que eu seja menos amado. Se eles conhecessem o Espírito, eles se dariam mais. Se eles conhecessem o Espírito, eles saberiam que eu morri por todos e para todos. E o que o meu desejo é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque eu sou a verdade e a vida. E aí vem falando aqui. Eis que farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mantêm. Eis que eu farei com que venham e adorem diante dos teus pés, Filadélfia. E saibam que eu te amo. Por quê? Porque tu guardaste a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei na hora da tentação que virá sobre o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Aqueles que se acham grandes conhecedores, meros conhecedores, e que se acham superiores aos outros,
Eu os farei descer, Filadélfia. Eu os farei conhecer a verdade, Filadélfia. Eu os farei ver, Filadélfia, que eu sou o Deus que elevo quem eu quiser. Eu sou o Deus que exalto quem eu quiser, a hora que eu quiser. Eu sou o Deus do pequeno. Eu sou o Deus do menor da casa. Eu sou o Deus daquele que é humilde. Eu não sou o Deus de soberba. Eu não sou um Deus que olha para conhecimento humano. Porque, Filadélfia, eu sou o Deus daquele que se entrega. Porque eu, Filadélfia, eu sou o Deus daquele que se alegra com a tua fidelidade. Eu sou aquele, Filadélfia, que se alegra com a tua simplicidade. Porque Deus é simples, querido. Complicado somos nós, o homem. Você está compreendendo isso? E o Senhor traz isso a Filadélfia. E fala, Filadélfia, não se preocupa com esses aí não. Eles estão dentro da igreja, Filadélfia. Mas eles não entenderam ainda. Eles não entenderam o mistério, Filadélfia. Eles ainda não entenderam que tem um crescimento muito mais profundo, Filadélfia. Eles ainda não entenderam, Filadélfia, que eu toco nos corações. Que eu é que falo, Filadélfia. Que eu é que movo, Filadélfia. Porque se você disser, fulano não vai, hoje eu também não vou. Jesus vai levantar um outro para suprir aquela brecha ali, querido. Você está compreendendo isso? É isso que Deus está falando para Filadélfia. Se um ficar escolhendo o culto que vai, se um ficar escolhendo que só vai na pregação de A ou pregação de B, não tem problema. Eu vou levantar um povo que vai, Filadélfia. Eu vou preparar pessoas, Filadélfia. Porque ninguém é insubstituível, Filadélfia. E o Senhor vai falando isso para a igreja e vai alertando isso para a igreja. Estou levantando homens, mulheres para uma nova geração. Você já consegue ver essa geração nova que está se formando aí, homens de Deus, mulheres de Deus, sendo levantadas por Deus, como Deus tem falado, como Deus tem soprado, como Deus tem agido no meio da igreja. E Deus está trazendo de perto e de longe. Sabe? Porque um não faz, porque B não faz, não tem problema. Se os de dentro não faz, Filadélfia, eu trago de fora, mas eu nunca vou deixar faltar, Filadélfia. É isso que o Senhor está falando. E aqueles vão ver a tua vitória. Aqueles que não acreditam, Filadélfia, vão testemunhar a tua vitória. Porque quem faz não é a igreja. Quem faz todas as coisas é o dono da igreja. Amém, querido? E quem é o dono da igreja? É Cristo. Se você compreende isso, dá o seu aleluia, dá o seu glória a Deus e levanta aí seu aleluia em nome de Jesus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Após informar, e aí a gente vai falar sobre o grande elogio da igreja de Filadélfia, onde o Senhor elogia a igreja. Após informar que as questões de salvação são deliberadas por aquele que é inteiramente santo e verdadeiro, a carta da igreja de Filadélfia mostra que Cristo está pessoalmente atento ao seu povo. Por isso, a carta de Filadélfia diz: conheço as tuas obras. E muitas pessoas dizem: conheço as tuas obras. Oh, glória a Deus, aleluia. Todo mundo começa a levantar a mão para dizer glória a Deus e aleluia. O Senhor está querendo dizer o seguinte: eu estou atento ao que você está fazendo. Preste atenção nisso. Eu estou atento ao que você faz no oculto. O que você faz lá no seu quarto. O que você faz lá na sua casa quando ninguém vê. Eu sei as tuas obras. Eu sei, Filadélfia, o que tu fazes. Sem precisar, Filadélfia, de aplauso. Eu sei a tua fidelidade aos princípios cristãos, Filadélfia. Eu sei o que você faz sem esperar recompensa. Eu sei o que você faz sem esperar um muito obrigado. Porque o teu coração é completamente entregue a mim. Eu sei que o que você está fazendo não precisa de holofotes, Filadélfia. Porque você faz pela minha obra. É isso que o Senhor está falando quando ele diz: conheço as tuas obras. Eu conheço absolutamente tudo. Eu vejo
tudo e eu controlo tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe daqueles que são fiéis e Deus sabe aqueles que são infiéis. Deus sabe aqueles que estão agindo com sinceridade e Deus sabe aqueles que não agem com sinceridade. Deus sabe todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Filadélfia, Filadélfia. Eu me alegro em ti porque eu conheço as tuas obras. E da mesma forma o Senhor fala conosco. Eu me alegro em ti, minha filha. Eu me alegro em ti, meu filho, porque eu sei as tuas madrugadas de oração. Eu sei os teus joelhos. Eu sei as tuas lágrimas. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu íntimo. E muitas vezes Deus pode falar também o inverso. Eu sei o teu orgulho. Eu sei a tua vaidade. Eu sei o teu conhecimento. Eu sei que tu não gosta de pedir perdão. Eu sei que você não gosta de falar muito obrigado. E você tem que pedir. Reconhecer quando está errado e muitas vezes não reconhece. Por quê, Senhor? Porque eu conheço as tuas obras, Filadélfia. Eu sou Deus. Eu tenho... Filadélfia, eu tenho a chave de Davi. Eu tenho a chave que só eu abro e ninguém fecha. Eu tenho o controle de tudo. E eu sei tudo. Vamos continuar. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não negar o nome. Isso é muito importante, porque carregamos um nome que é sobre todo nome. Porque quando a gente acerta, ninguém vê. Mas se você fizer um errinho, todo mundo vai te apontar o dedo. Ah lá, é crente. Ah lá, é o cristão. Ah lá, aquele ali diz que é crente, mas tá fazendo isso. Porque todo mundo está pronto para atirar a primeira pedra, mas muito pouca gente está pronto para levantar o teu braço. Você consegue compreender? Por isso que é tão importante, queridos, é tão importante a gente saber valorizar o nome de Cristo e não negar o nome do Senhor. Não negar em meio às lutas, não negar em meio à incredulidade, mesmo que ainda que a nossa temporária incredulidade queira bater a nossa porta, nós não podemos negar esse nome. Com as nossas atitudes. Muitas vezes nossas atitudes não condizem com o nosso posicionamento cristão. Nós vivemos sempre nesse antagonismo muito forte, né? Eu sei que eu sou cristão, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que isso não é lícito, mas eu acabo fazendo. Eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho pleno conhecimento, mas eu não consigo me livrar. Ficamos sempre nesse antagonismo muito grande. E o Senhor fala assim, eu conheço as tuas obras. Não nega o meu nome, não nega a minha palavra, continua firme, continua fiel, porque essa tua fidelidade tem aberto as comportas do céu e tem fechado as portas do inferno. É com essa fidelidade que você tem pisado a cabeça do diabo, é com essa fidelidade que você tem esmagado os inimigos, e com isso você tem vencido todas as adversidades. Mas se você continuar deixando brecha, você já fez uma análise da sua vida, queridos. Eu já vi muitos homens de Deus, muitos servos de Deus falando sobre isso ultimamente. Vamos fazer um retrospecto de tudo que você tinha antes e como é que você está agora. Tem muitas pessoas que dizem assim, poxa, mas agora parece que eu retrocedi. Existem casos que Deus permitiu para que você possa se olhar e se analisar e ver se você realmente está fazendo aquilo que o Senhor requer na sua vida. Ou se você chegou onde você chegou foi porque você, infelizmente, até a presente data, ainda tem lutado contra a vontade de Deus. Foi Deus que disse isso ou foi o desejo do teu coração? Foi Deus que te fez fazer isso ou é o desejo do teu coração? Porque muitas vezes o desejo do nosso coração fala mais alto e a gente acha que é Deus que está falando.
Deus não vai trazer nada para você que vai tirar a sua bênção. Deus não vai trazer espírito devorador para você. Deus não vai trazer o gafanhoto para você. Nada que te afaste da presença dele. Então, preste muita atenção. Não negue um nome, porque a fidelidade mantém a porta do reino aberta para você. A porta dos céus aberta para você. E decididamente mantém a porta do inferno fechada na tua vida. A fidelidade mantém porta dos céus aberta e a porta do inferno fechada, em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar aqui. A igreja de Filadélfia, era o que eu acabei de falar. A igreja de Filadélfia era pequena em número e tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia, ela ficava às margens de uma importante rota comercial, tá? Vou dar uma de geografia bíblica aqui, minha época de seminário, muito tempo atrás. Geografia bíblica. A cidade de Filadélfia, ela ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava, se eu não estiver equivocada, o Ocidente ao Oriente, tá? Isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano, elas passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. E também porta aberta é criar oportunidades. Deus tem colocado uma porta aberta para criar oportunidades de quê? No caso de Filadélfia, oportunidade de evangelização. No nosso caso hoje, quantas portas abertas Deus tem colocado diante de você, oportunidade de você evangelizar, oportunidade de você falar da palavra dele, oportunidade de você se arrepender do que você tem feito, oportunidade de você dizer estou errado, oportunidade de você refazer a sua vida, oportunidades e oportunidades e oportunidades, e você não tem percebido esse agir de Deus. Essa é a grande pergunta. Porque Filadélfia não perdeu a oportunidade. Filadélfia viu que ali existia uma grande circulação de pessoas. O que a igreja fez? Foi pro meio da rua e foi evangelizar. Foi distribuir folheto. Naquela época não tinha folheto, né? Mas foram falar de Jesus. Foram falar desse Deus maravilhoso. Foram lá através de vidas, sabe? Buscar almas para Jesus. Porque vidas precisavam conhecer esse Jesus. Vidas que estão feridas, vidas que estão maltratadas, vidas que estão sofridas, vidas precisando serem resgatadas. Ainda existe muita gente aí que precisa conhecer o Evangelho. E nós, como igreja, que vivemos num país que tem liberdade para a pregação do Evangelho, o que estamos fazendo, querido? Não podemos perder as oportunidades, porque o Senhor colocou diante de nós uma porta aberta para pregar, uma porta aberta para evangelizar. Nós temos hoje a internet. O que a gente está fazendo com a internet? Perdendo tempo em site de joguinho, perdendo tempo em site de conversinha, perdendo tempo vendo coisa que não é lícita, ao invés de aproveitar este tempo para pregar a palavra de Deus, para aprender mais da parte de Deus, para ver estudos da parte de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo, sim, os sinais dos finais dos tempos. Cristo breve vem. Já não temos mais tempo para ficar em cima do muro. Temos que decidir o que queremos, se queremos Deus ou se não queremos Deus. Não é mais tempo de pessoas ficarem dentro da sua casa e achar que não precisa ir à igreja. Isso não existe. Igreja é corpo de Cristo. O crente precisa estar na igreja, em comunhão com a igreja, participando com a igreja. Eu conheço muito crente que hoje só fica dentro de casa e fica assistindo Jesus pela internet. Não foi isso que Jesus falou. Uma coisa é quando o culto é online, mas outra coisa é se você tem oportunidade de ir até a casa do Senhor, de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Por quê? Porque a gente já estudou isso lá no livro de Ezequiel, já estudamos isso na igreja, que é na comunhão que Deus ordena a bênção. Falamos lá no vale de ossos secos, quando Deus chama o profeta e diz: ergue a vara de Judá,
Ergue a vara de Israel. Eu quero uma só vara agora. Deus chama Ezequiel e fala. Deus chama Jeremias e fala. Ergue essa vara. Eu não quero mais duas varas. Uma para Judá e uma para Israel. Eu quero uma só vara. Porque depois, quando estiverem uma só vara, eu vou fazer uma única nação. Porque a promessa foi para uma nação. Nós somos nação santa. Sacerdócio santo. Nação eleita. Nós temos o nosso corpo de Cristo. Não podemos deixar essa lâmpada apagar. E como igreja, precisamos estar juntos, querido. E o nosso lugar é no corpo de Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, que tá me faltando pouco tempo. Eu tenho que terminar às 8h25. Vamos lá. E aí, deixa eu ver se eu finalizei aqui. Eu tava na parte do elogio à Filadélfia. Isso porque é parte do elogio da Filadélfia. Eu tô em 3:8, tá? Vamos lá. Então, com isso, a evangelização, a igreja aproveitava essa oportunidade da evangelização para que almas se rendessem ao Senhor, para que almas conhecessem a Cristo, tá? Então, vamos lá. A igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta e, como uma verdadeira igreja missionária, pregou o evangelho com firmeza e com fidelidade. E mesmo diante do escárnio, porque ainda tinham aqueles que escarneciam, ainda tem os opositores. Você sabia que tem opositor dentro da igreja? Você sabia que muitas vezes dentro da sua casa tem um opositor? Você sabia disso? Tem sempre aquele que bota um defeito. Ou tem sempre aquele que diz, não é assim, não pode ser assim. Ouça Deus, tá? Não ouça os outros, ouça o Senhor. Deus levanta os seus anjos na terra, Deus levanta os pastores, Deus levanta os profetas. E antes de falar com eles, vai falar contigo. Mas muitas vezes Deus já tem falado e as pessoas não querem ouvir o que Deus está falando, porque o que Deus está falando vai contra a sua vontade. Deus pode estar dizendo, esse relacionamento eu não estou. Deixa isso, porque não foi isso que eu te mandei. Não, Senhor, mas eu estou vendo Deus nisso. Não está vendo, querido. Não está vendo, porque não foi isso que Deus falou. Muitas vezes não, a palavra de Deus vai sempre nos confrontar. Sempre. Eu aprendi isso. Eu fui fazer um estudo e aprendi isso. A palavra de Deus vai sempre nos confrontar. Porque não é a nossa vontade que tem que imperar, mas é a vontade do Senhor. E pode estar trazendo paz, uma momentânea paz, mas é uma falsa paz. Porque aquilo que vem de Deus, ele não traz tormenta. Então preste atenção para você ver os sinais de Deus nessa fase. Sabe? Para você ver se realmente não é a voz do nosso coração, se realmente Deus está falando contigo. Aproveite as oportunidades. Aproveite a oportunidade da oração. Aproveite a oportunidade do jejum. Aproveite a oportunidade da leitura da palavra. Leitura da palavra. Do estudo da palavra. De sentar e dividir experiências com os irmãos. Ó o corpo de Cristo aí, ó a igreja aí, ó. E ouvir o que Deus revela aos outros irmãos também, querido. Não é só aquilo, o seu conhecimento. Porque eu, na minha época, era assim. Não, querido. A Bíblia está fechando aqui, Apocalipse diz que o Espírito fala à igreja. O Espírito não fala de uma só forma. O Espírito de Deus é multiforme. Ele pode falar de várias formas a mesma coisa. Mas é o momento da gente parar para ouvir Deus. Para ouvir Deus. E isso é muito importante. E aí a gente entra na parte da perseguição. Porque se Filadélfia é numa igreja que tem esse conjunto de compromisso, esse conjunto de fidelidade, também é uma igreja que era perseguida. Nós somos perseguidos até hoje.
Passamos muitas vezes perseguições no nosso trabalho, na nossa casa, no colégio, na faculdade, no mundo em que vivemos. Satanás não quer ver a vitória do cristão. Porque um cristão ligado com Deus, ele discerne as armas de Satanás. Agora aquele cristão que não está junto de Deus, acha que está tudo bem. Que não tem nada demais. Isso está errado. Isso não é princípio bíblico. Princípio bíblico está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. O não de Deus é não, o sim de Deus é sim, e Deus não manda ficar fora da igreja. E eu vou bater nessa tecla até na escola bíblica dominical, porque é o que Deus mostra para a igreja de Laodiceia, de Filadélfia. Deus não fala para nenhum cristão ficar afastado do corpo. Deus não fala para ninguém ficar longe do corpo. Deus não diz para ninguém que longe do corpo ele vai conseguir sobreviver. Não, pelo contrário, ele diz, eu sou a cabeça. Eu sou o cabeça da igreja. E vós o quê? Nós somos o quê? Fazemos parte de um só corpo. Paulo vai falar sobre isso. Um pode ser o pé, o outro pode ser a perna, o outro o joelho, o outro as mãos, os outros dedos, mas todos funcionamos como um só corpo. Um membro que está fora do corpo, o que acontece com o membro fora do corpo? O membro fora do corpo ele morre, não tem utilidade. Então precisamos estar dentro do corpo. Funcionando com o corpo, ligado com o corpo. Vai correndo sangue em todo o corpo. Sendo alimentado espiritualmente. Porque o Senhor levanta pastores. O Senhor levanta pastores, o Senhor levanta líderes, o Senhor levanta homens e mulheres, mas precisamos trabalhar todos juntos dentro do corpo. Porque se fora do corpo, você vai se achar que é autossuficiente, e não somos. Não somos, precisamos estar juntos, porque o nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo em um. E nós achamos que podemos ficar sozinhos. A Bíblia diz, façamos do homem imagem e semelhança. Façamos quem? A Trindade. Em um. E nós, como igreja, precisamos ser um. Estamos unidos, compactos. Não é fora da igreja que você vai com... Ah, não, eu tô fora da igreja, mas eu tô bem. Não tá bem não, querido. Não tá bem não. Por isso que Filadélfia foi pregando o evangelho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra do primeiro amor, das coisas que você pregava, das coisas que você fazia da igreja. E como é que agora você quer fazer diferente? Deus mudou. Deus é o mesmo. O mesmo Deus do teu primeiro amor é o mesmo Deus de hoje. Nós mudamos, muitas vezes as situações mudam, mas Deus é o mesmo. E a palavra de Deus não muda. Porque a Bíblia diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. A minha palavra é eterna. E se Deus disse que a igreja caminha junto, que nós somos corpo, como é que ontem, quando lá no passado, você pregava que tinha que estar na igreja e agora você está fora da igreja? Que Deus é esse? Somos corpo. Filadélfia. Compromisso. Identidade. Santidade. E, infelizmente, a gente ainda acha crente que busca embasamento bíblico para estar fora da igreja. Eu não sei que embasamento, de que teologia sai isso. Mas, infelizmente, a gente acha.
Quando não é isso que a palavra de Deus determina. Você está compreendendo essas coisas? Tudo isso, o que Deus vem trazendo à igreja de Filadélfia são todas essas coisas. Filadélfia, ela consegue, se permanecer firme em todos esses pontos. Por isso que Deus fala tanta coisa linda para ela. Não é porque Filadélfia era melhor do que todas as outras igrejas. Não! É porque da mesma forma que nós passamos por conflitos, Filadélfia também passava. Nós passamos por problemas, Filadélfia também passava. Mas Filadélfia mostra que mesmo passando por tudo isso, é possível permanecer firme. É possível permanecer no propósito. É possível permanecer ligado ao corpo. E é possível manter a fidelidade. Porque princípio bíblico, a gente não esquece. Princípio bíblico a gente não troca. Princípio bíblico não é mercadoria. Princípio bíblico é algo para que seja mantido em cada um de nós. Amém? Vamos lá. E aí eu vou entrar onde? Na perseguição da igreja de Filadélfia. Mas eu não vou poder entrar na perseguição da igreja de Filadélfia porque nós já estamos em 8h36. Ficaram faltando 2 tópicos e esses 2 tópicos a gente vai falar lá na nossa escola bíblica dominical. Quando a gente for falar sobre, tá? Ficou faltando o tópico de perseguição da igreja de Filadélfia, que é a perseguição que nós passamos hoje. Lembra quando eu falei da oposição? Sugestões malignas muitas vezes que a gente passa, a gente tem que orar para quebrar, para Deus expulsar isso. A gente vai falar sobre o capacete na nossa mente, a proteção na nossa mente. A gente vai falar sobre os calçados do evangelho que traz a paz. Nós vamos falar, sobre quando a igreja de Filadélfia identifica as heresias. A gente vai falar quando a igreja de Filadélfia identifica aquele legalismo doente. Quando a igreja de Filadélfia identifica preconceitos que existem dentro da igreja. E o Senhor vai mostrando para ela. E então a igreja começa a trabalhar junto isso. E essas barreiras são quebradas. Quando o orgulho e a vaidade é quebrado dentro da igreja. A gente vai falar sobre isso na nossa escola bíblica dominical. Nós vamos falar sobre proteção. Sobre provação e aprovação. Sobre guardar e reter. Porque a igreja de Filadélfia, Deus manda ela guardar e reter. Não manda só guardar, manda reter. E reter o quê? Uma coroa. Que tipo de coroa é essa? Qual o significado dessa coroa? A gente vai ver isso lá na nossa escola bíblica dominical. E vai levar à exortação. Porque você não pense que Filadélfia foi só elogios. Não. Filadélfia também recebeu exortação. Aí você vai dizer, não, Paty, Filadélfia foi só elogio. Não foi, não. Se você for conosco domingo, na nossa escola bíblica dominical, você vai ver que os versículos finais da igreja de Filadélfia, ela toma uma exortação. Conserva o que tens. Olha, uma das exortações, vou dar só um spoiler, fala, conserva, Filadélfia, eu te conheço, então eu vou te exortar só em uma coisa, conserva o que tens. Por que Jesus manda a gente conservar o que a gente tem? Lembra que eu falei lá do primeiro amor? Lembra que eu falei lá, eu acabei de falar, por que você lá no primeiro amor fazia e não faz mais agora? Porque lá no primeiro amor você pregava assim, e você está fazendo completamente o contrário e ainda quer achar fundamentação bíblica para isso. Deus fala à igreja de Filadélfia, Filadélfia, conserva o que você tem, porque conservando o que você tem, as portas do céu se mantêm abertas, Filadélfia. E é isso que a gente vai ver semana que vem não, né? Domingo, na escola bíblica dominical. Amém?
Que o Senhor te abençoe, você que esteve conosco até aqui, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor lhe guarde. Aquilo que eu não consegui passar para você, que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração, que o Espírito Santo possa abençoar. Muito obrigado por ter ficado até agora conosco. Muito obrigado por ter me ouvido falar demais, por ter gritado no teu ouvido até agora. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho a todos os irmãos aqui que ficaram. Muito obrigado. Deus abençoe. Se você tem pedido de oração, coloca aí agora. Eu vou fechar aqui o laptop, coloca aí agora o seu pedido de oração, escreve seu pedido de oração aí nesse momento. A gente vai estar levantando um clamor agora pelos pedidos de oração. Seja qual for o seu pedido, não precisa pertencer à nossa igreja não, sabe? Nós somos irmãos em Cristo. Então coloca aí o seu pedido de oração, a gente vai estar orando aí agora nesse momento. A gente vai estar clamando ao Senhor nesse momento. Deixa eu falar também aqui, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm dizimado, que têm ofertado, todos aqueles irmãos que têm contribuído com a obra do Senhor, muito obrigado. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor guarde, que o Senhor faça prosperar as suas finanças, que o Senhor possa prosperar a sua vida em nome de Jesus, porque para o crescimento do reino, eu vou colocar aqui um dos pedidos de oração é esse, para que o Senhor mostre, né, o lugar. A gente está procurando um lugar maior, porque a igreja, graças a Deus, ela está crescendo. A gente está procurando um lugar maior para que o Senhor, que as crianças possam ter uma salinha mais adequada para eles, né? A Bíblia diz que os pequeninos, aquele que não for como uma criança não entra no reino dos céus. As crianças precisam de um lugar melhor. A gente está tendo que resolver vários problemas lá na casa, né? Problema de infiltração e essas coisas. Então já tá o Senhor já disse que já está na hora já da gente poder começar a ver um novo lugar. Então convido você a orar conosco, convido a você a buscar ao Senhor conosco, para que o Senhor abençoe, para que a gente possa, né, ter um lugar onde a gente possa ampliar a tenda, momento de crescer, expandir a tenda em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor já está abençoando. Coloca agora, Senhor, que tu possa agora tirar todos os empecilhos, retirar todas as oposições, afastar agora a sinagoga de Satanás, aqueles que estão sempre dando do contra, Senhor, porque é o crescimento da tua igreja, é o desenvolvimento da tua igreja, é isso mesmo. Nós já queremos glorificar ao Senhor pelo departamento dos jovens, glorificar ao Senhor pelo crescimento do departamento das mulheres, pelo crescimento do departamento dos varões, pelo crescimento da igreja, pela amplitude da igreja, crescimento espiritual da igreja. É isso que a gente tem que buscar em Cristo Jesus, porque a igreja é para isso, é para crescer, a igreja é para crescer, a igreja é para desenvolver, queridos. É a casa do Senhor, sabe? É a casa de Deus, e para Deus tem que ser sempre o melhor, tudo para Ele é o melhor. Amém? Vamos estar agradecendo aqui aos dízimos, às ofertas, aqueles que têm ajudado, que têm contribuído com a casa. Ainda estamos pagando aluguel, então você que quer dizimar, você que quer ofertar, vou pedir ao meu marido que coloque aí nos comentários os dados bancários da igreja, tá? Que a igreja do Senhor, ela segue caminhando, mas a gente segue com dízimo, oferta e as contribuições. Então, se você quiser contribuir, independente do valor, contribua em nome de Jesus, porque é para crescimento do reino de Deus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir. Muito obrigado por estar falando à tua igreja. Muito obrigado por estar falando com cada um de nós, Senhor. Nosso compromisso, sabe, Senhor, nossa fidelidade a ti, ó Pai. Nossa prioridade precisa ser o reino. Nossa prioridade precisa ser a ti, ó Deus. Tudo para ti, Senhor. Primeira coisa são as coisas do teu reino. Primeiras coisas são para ti, ó Deus. Depois vem família, depois vem igreja, primeiro o Senhor Jesus. Sempre tu tens que ser a prioridade. Pai, nós estamos colocando tu aqui nas nossas vidas, ó Deus, como sendo o centro de tudo. Tu és o centro de todas as coisas. Te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas, pela membresia da Nova Jerusalém da Taquara, pela membresia das outras igrejas, pelos nossos irmãos, ó Pai, que são de outras igrejas, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por cada vida. E te pedimos, fala com a tua igreja. Fala com o teu povo, desperta aquele que está dormindo, Senhor.
Desperta aquele que está dormindo, ó Pai. Porque a tua palavra diz, desperta tu que dormes. Porque bem certo que o Senhor se levantará. Então desperta o teu povo, Senhor. Colocamos também aqueles que se encontram enfermos, ó Deus. Aqueles que necessitam de cura para o seu corpo. Passa agora com a tua mão de revista. Passa agora com a tua mão, Senhor, de cura. Passa agora com o teu espírito. Pai, começa a incomodar aqueles, ó Deus, que ainda que estão acomodados em casa e não estão indo para a tua casa. Começa a incomodar agora. Começa a falar com os teus servos. Começa a sair agora da zona de conforto, ó Pai. Começa a mostrar que temos que estar juntos, ó Deus. Porque a tua igreja é um corpo, ó Pai. Começa a falar com a tua igreja. Começa a falar com os teus servos, com as tuas servas, com as crianças, com os jovens, com os idosos. Porque Joel diz que nos últimos dias acontecerá que o teu espírito será derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E sobre cada um terá o Espírito, Senhor, que irá profetizar. Profetizar o que? A tua palavra. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que é verdadeira. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos estar juntos. Juntos como corpo. Juntos em Cristo Jesus. Então, desperta a tua igreja, Espírito Santo. Vai falando, vai movendo. Abençoa também, Senhor, o evento que vai acontecer nesse sábado dos varões. O Cine Pipoca dos varões, abençoa. Abençoa os teus filhos. Varões que venham, varões de perto, que venham, varões de longe. Tragam todos em comunhão, Senhor. Porque é um momento de comunhão. E é na comunhão que Deus ordena a bênção. É na comunhão que tu falas. É na comunhão que tu mostras. É na comunhão que tu ensinas. Ser, Senhor, com o evento dos varões. Abençoa o pastor Márcio, presidente. Abençoa o pastor Jorge, o vice-presidente. Ser com os teus filhos em nome de Jesus. Ser também com o culto de domingo, Senhor. Culto de louvor e adoração. Ser com a escola bíblica dominical. Abençoa a tua igreja. Ser com aqueles que vão estar na tua igreja. Sejam presencial, seja online. Vai abençoando, vai falando. E mais uma vez te pedimos, desperta aquele que está dormindo, para que possamos estar todos juntos para louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Tia Gladys, que Deus abençoe. A senhora vai assistir depois, é isso que importa, tia. Graças a Deus que a senhora vai assistir depois e compartilha. Amém? Você que esteve conosco até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Meu marido, te amo. Obrigada por me ajudar, que você sabe que a sua esposa não entende aí muita coisa aqui de internet. Então, muito obrigado por me ajudar. Amados, até domingo. Tia Vandinha, tô vendo seu bonequinho aí, hein? Com um netinho novo, né? Tá toda boba, né, dona Vandinha? Então, que Deus abençoe. Até domingo na nossa escola bíblica dominical, às 4 horas da tarde. Logo depois da escola bíblica, vai ter um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Sábado agora, dia 16, tem o Cine Pipoca dos varões, a partir das 4 horas da tarde. Varões, Cine Pipoca, vão lá, vai ter um filmaço, vai ser só para os varões, tá? A varoa não entra, só para os varões. Que Deus abençoe esse período de comunhão, que o Senhor possa falar, que vocês possam se divertir bastante assistindo o filme, que vocês possam crescer bastante, aprender bastante uns com os outros, que ministrem bastante sobre a vida uns dos outros. Amém? Que Jesus abençoe e até domingo, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja manifesta na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. E até domingo, que Deus abençoe.